Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui com o Ricardo Lima, um cara que está arrebentando aí no mundo de grandes contas. Ricardo foi aluno do nosso curso e desde da turma dele ele já agregou bastante para a turma quando a gente estava, principalmente quando a gente estava falando de grandes contas. O cara aí tá no topo do ranking mundial da, da SAP. Ricardo, muitíssimo obrigado. A gente, acho que você tem um conhecimento que a gente não aborda de uma forma muito profunda no curso. Então, estou super animado de a gente trocar uma ideia e compartilhar um pouquinho do que você está fazendo, vendendo esses projetos de milhões aí. Legal, obrigado aí, Daniel, pela oportunidade, tal. Fui aluno e agora tá aqui do outro lado podendo contribuir. Bicho, cara, é uma puta de uma honra, né, cara? Até pra chorar, cara. Você não imagina, você tá do lado da mesa, lá, esse aluno, não tem como, né? Ensinar o Daniel, na verdade, que boa parte do que tá aqui foi você que me ensinou, cara. Então, O cara é muito modesto. é só uma adaptação, né? Mas Bom, vamos lá, Ricardo. Conta vamos um lá. pouquinho sobre você aí antes da gente entrar no tema. Não, perfeito. Então, assim, meu nome é Ricardo Lima, tá? Eu sou de Bauru, corintiano, tenho uma esposa e uma filha. Deixa eu tirar a foto aqui. Nossa, a idade. Opa, ficou tampado aí. Agora vai. Minha formação é sistemas, tá? Sistemas de informação, congrego na Renovada e sou meio fissurado por drone, tá? Gente, acabamos de aprender storytelling. Então é desse jeito que a gente vai tocar o curso. O curso não, né? O talk show, né? O bate-papo aqui, né, cara? E assim, o negócio tem que ser simples, né, cara? Essa é a perfeição. Então, assim, nessa linha, até falando um pouco de venda ali, a preocupação em ser corintiano, em ser marcou. Então, do outro lado, o cliente é palmeirense, é a forma de eu me portar, tá? Mas Eu gostei costumo do apresentar Bauru. assim, age to age, cara. É humano com humano, não tem nada diferente disso, independente do tamanho da venda. Show. Bom, minha trajetória sempre foi em empresas de TI, TOTOS, DataSul. Hoje eu trabalho no Grupo Cast, que é a maior consultoria SAP do Brasil e a maior empresa de TI end-to-end da América Latina. Sou responsável por toda a parte digital SEO no Brasil lá, tá? Estamos com um projeto aí engajado junto com a SAP. Sempre fui vendedor, tá? E com minha entrada no ecossistema SAP aí, eu tive uma grande dificuldade em desenvolver network a curto prazo e foi onde entrou LinkedIn, Social Selling, essa história toda aí, né? Aqui é o Gustavo Pagotto, que é a SAP América Latina, algumas premiações que eu recebi aí. Mas, Conta aí das premiações aí que você ganhou. sim, cara, eu fiquei em primeiro lugar pela SAP no mundo, tá? Com Social Selling 91, SSI 91, primeira colocação em 10.123 pessoas, tá? E consegui fazer toda a adaptação de metodologias de vendas tradicionais, como Solution Selling, Challenge Selling, ABS, Account Based Sale. Estudei bastante aí, inclusive uma das bases, depois de algum tempo, foi o próprio curso aí. Fiz as adaptações delas para uso digital, tá? Para vender tickets altos. Então, toda a condução de processo, toda a construção de mapa de poder dentro de contas, isso tudo é transferir para a internet, cara. Maravilha. Bom, começando aí, né, nós vamos falar de vendas complexas aqui, de projeto de vendas, né? Então, qual que seria a diferença para fazer uma analogia entre uma venda complexa e uma venda mais simples, né? Eu posso usar aqui o exemplo de uma linha de montagem de um carro, que é por processo, né? Então, por mais complexo seja o equipamento, ele tem uma série, né? Uma produção seriada, né? E aí, um naviozinho, um barquinho para produzir aí que leva mais de 10 anos para ficar pronto. Imagina fazer uma venda dessa, né? E o fato de ser Bom, essas vendas muito grandes, né, que com ciclos de venda que muitas vezes ultrapassam um ano, que tem custos altíssimos, a venda muda completamente o jogo, né, Ricardo? sim, sim. Foi onde o LinkedIn me ajudou muito, tá? Eu sei que o propósito não é esse, mas fazendo um depara, cara, o melhor CRM que tem no mundo é o LinkedIn, tá? Vou te dar, é o CRM mais perene, tá? Ele não te dá as informações, mas imagina que toda a conexão que você faz no LinkedIn, se bem assertiva, então o approach tem que ser legal, tal, leva um tempo, usa cadência, né? O pessoal do curso
ver a cadência aí no curso, né? É um interlocutor eterno, cara. Quando ele é decisor nessa conta, ele mudou de empresa, ele é decisor ou influenciador na outra. Ou seja, o meu Power Map, eu não olho mais para uma conta, eu olho para um universo de qualificação de personas. Hoje eu tenho 11 mil conexões, então, assim, essas conexões, elas podem mudar de emprego. Se não morrer, cara, continuam minhas conexões. E considerar também que os nossos concorrentes estão na faculdade, né? Então, esses trainees, as pessoas que estão estudando, entrando no mercado de trabalho também vão assumindo posições. E é bom você maturar. Não deixa de ser um pipeline de personas, tá? Legal. Mas vamos lá. Nós vamos falar aqui, terminar esse nosso bate-papo aqui com 3 respostas, tá? Como iniciar um projeto de vendas, como construir um projeto de vendas e como gerir um projeto de vendas, tá? Então, desde a prospecção, tá, até a condução de uma oportunidade, que levam aí meses, né? Até anos. Bom, então aí falando de processos, tá? Que é uma resumida, tá? Nós vamos usar aqui cadências que tem no curso do Boss aí, do professor Daniel, tá? Isso aqui eu também nem sabia que existia, aprendi com ele, aí dei uma adaptada, porque as cadências aqui levam meses, cara, não sei se são cadências, são penitências, né? Mas durou muito tempo, cara. Então, assim, nós vamos falar sobre os processos, tá? De conexão, prospecção e acompanhamento, tá? Por que conexão? Qual a diferença? Cara, eu tenho todo um trabalho para me conectar com quem eu quero, eu faço isso com muita parcimônia, para depois começar a prospectar a mesma conta. Tá? Quando nós falamos e aí eu vou no Toró de Parpite, eu vou na simplicidade, tá? Projetos de vendas complexas, sem usar nenhum termo técnico, nós não temos muitas contas, cara, elas já são conhecidas. Então, prospectar eu já sei que são aquelas. Então, eu tenho um trabalho anterior de cadência de conectar as pessoas que me interessam para começar a prospectar, ok? E aí fazer múltiplas Pode falar, Daniel. E múltiplas personas, né, Ricardo? Que é diferente Sim, pelo menos de alta velocidade que a gente está mais acostumado. Muitas vezes está falando com projetos que tinham 20 pessoas na outra ponta e 20 pessoas dentro da SAP. Né? Muda totalmente essa fase aí é de mapeamento. Muda, cara. São muitas personas, né? E você tem os desafios, né? Que você tem 20 pessoas de cada lado, aí cada uma dessas 20 pessoas toca outros projetos de venda, você precisa alocá-los, e aí você quer levar o cara sênior está num ticket maior de venda, você precisa readequar toda a estratégia para continuar as agendas da conta, enfim. Mas vamos tocar aí. E na questão de cadência de follow-up aqui, nós podemos conduzir oportunidades de vendas, tá? E também contas desqualificadas, tá? Quando eu falo conta aqui, até, na verdade, eu deveria estar falando em momento ou persona desqualificada, time, que a gente vai falar um pouco mais à frente de bunch aqui, né, de qualificação. Por quê? Essa conta pode não ter oportunidade com essa pessoa hoje, mas eu não posso abandonar. E também vamos falar de gestão. Então, processo e gestão. Em gestão, nós vamos pegar a trindade, que são os 3 pontos principais aí, para quem queira aprender um pouco sobre condução de projetos de vendas complexas, tá? Que é a questão de construção do mapa de poder dentro dessas contas, tá? Quem são as pessoas que eu me conecto, quem são as pessoas que eu esqueço de me conectar e elas aparecem no processo como uma surpresa, tá? Esses são os piores. A questão do caminho, né, do roadmap aí para esse fechamento. Aqui a gente vai falar de engenharia reversa desse processo, tá? Eu não preciso falar o que eu vou fazer, eu tenho que saber quando ele quer fechar. Porque eu vou espremer esse percurso, vou ter que dar meu jeito, porque eu tenho um deadline. Então eu procuro sempre puxar por aí. E o compromisso, né, que é um memorando de entendimento nessas contas, a gente sempre documenta, são e-mails, são relatórios, assina, porque é muito investimento envolvido, né? E pay points, tá? Os pontos de dor são pessoas, como elas compram e por que elas compram. Basicamente é isso. Tá? Bora começar. Bom, questão de qualificação, tá? Como que nós qualificamos um processo onde podemos iniciar um projeto de vendas? Por quê? Lembrando que as contas são aquelas, já qualifiquei todas, tá? Então, eu vou considerar aqui, eu fiz até a tradução para ficar mais simples, tá? Mas budget, authority, need e time aqui, são 4 esferas aqui, que dinheiro, autoridade, necessidade de tempo, que eu posso desdobrar até, mas é saber se o cara tem um dinheiro, um orçamento para aquilo, se eu estou assistindo as pessoas que têm poder, tá? Quais são as necessidades que estão mapeadas e em que tempo ele quer fechar, né? Isso eu jogo dentro de um pipeline, tá?
Tem uma continha básica, tá? Tem que ser diferente de zero, não importa se dá 10 a 20, dá 1. Se um deles for zero, cara, não avança. Vocês Pode fazem isso falar, Dani. muito no começo do processo, porque eu imagino assim, desqualificação para vocês é fundamental, né? Vocês gastam muito dinheiro Sim. na venda. Então, como é que é essa? Vocês já conectam e logo do início isso vocês já rodam o bunch? Em que momento da venda que vocês analisam esses 4 elementos? Cara, roda já no começo, cara. Já roda no começo. Eu tento identificar nos primeiros contatos com a conta se, primeiro, eu estou falando com a pessoa certa. E aí, de acordo com a quantidade de toques e com o meu objetivo em cada toque, tá? Se é um cara técnico, se é um decisor, que até a década de 90 e 80, nós usávamos como base, tá? Para esse tipo de venda, solution selling, né? E isso veio mudando com outras metodologias e em 2008 surgiu o challenge selling. Né? Qual que é a diferença para explicar para o pessoal? Solution selling, top-down. A gente vinha aqui, falava com o decisor, né? Uhum. O cara que tem autoridade, pergunta se ele tem dinheiro, qual que é o problema dele e em que tempo ele quer comprar. Hoje, challenge selling, a metodologia da venda desafiadora, ela pega a base da pirâmide, né? E impulsiona esse decisor. Basicamente, a gente pode falar disso em um outro momento, perfilagem comportamental, entre outras coisas, mas ele parte da premissa de que você que está abaixo é pago para resolver tecnicamente ou financeiramente antes de eu dar canetada. Tá? E que essas pessoas realmente recomendam ou não a venda interna. O seu analista, seu assistente, aí seu vendedor fala, Daniel, tu precisa fazer isso, aquilo. É o cara que está ali trabalhando contigo que você confia mais. Essa metodologia Você vai criando champions, né? Vai criando ele Perfeito. lá dentro. E aí você tem muito mais chance de definir os critérios de avaliação, né? Vai ser fiscal, vai ser isso, vai ser aquilo, tal, e de mudar os critérios de avaliação, que o dono não muda, o dono assina. Mas, enfim, aí você tem que fazer isso durante todo o processo. Você vai iniciar ele. O cara que está abaixo, ele não tem o dinheiro. Quem assina é o dono, mas ele, às vezes, tem o orçamento, entendeu? Então, isso que é importante você utilizar o budget para saber, ó, tá bom, você tem interesse no projeto de TI, tô começando ali com o gerente de tecnologia e tal. Tá, cara, vai ficar 4 milhões. Quem vai pagar a conta? Ah, vou distribuir no serviço de custo assim, assim. Não. Os outros não estão nem sabendo do projeto. Cara, eu tô lá atrás. Então, o nível de qualificação é mais baixo. Eu preciso saber se todos querem pegar uma parte do dinheiro deles e também pagar esse projeto, entendeu? Ou quem vai puxar, né? Alguém tem que levantar a mão. Então, dessa forma, a gente usa... Existem outros critérios de avaliação também, mas esse aqui, acho que é o pai deles, né? Esse aqui começou de tudo. IBM, acho que lá atrás... Sim. Oracle também usa bastante. E fica bem simples, né? Para você fazer alguma coisa mais dinâmica, você faz uma multiplicação entre eles. Dá um peso que você quiser, mas se um deles for zero, você para o processo ali e reestuda o seu avanço, né? Não é para que você não avance a conta, tá? Bom, aqui é uma outra forma de você qualificar aí por etapa, tá? Persona. Então, você consegue aí, resumindo, saber o nível de aderência daquela conta, daquele cliente, daquele projeto de vendas com a sua empresa. Não é importante somente você ter o dinheiro dele, ele com um problema que talvez você possa resolver, tá? Mas você também precisa que ele tenha sucesso com o projeto. Então, esse fit é importante. E a minha expertise, poxa, eu vendo SAP, tá? Mas eu vendo para manufatura. Apareceu uma conta de varejo muito grande, cara. Ah, varejo é mais simples, não tem o beneficiamento. Não tem, peraí. E a ruptura lá na gôndola, são negócios que nós não conhecemos. As dores são outras. Quando a gente fala de um projeto de 10 milhões, durante o processo de meses, eu cheguei na conta, estou tocando o processo, o cliente me respeita, porque ele está colhendo informações. À medida que ele vai aprendendo durante o processo também, ele acha alguém com mais expertise. Eu gastei 6 meses no projeto, então é melhor declinar. Eu sei que agora só estou eu na conta, eu defino os players, mas lá na frente eu trabalho com um cara do outro lado pós-graduado, que foi para não sei aonde, não tem umas pessoas inocentes no mercado, né? Não existe isso. Mesmo porque alguém lá em cima não vai deixar pagar a conta se não tiver critérios estabelecidos, né? Entendeu? Então, a gente procura, assim, trabalhar em cima do plano de negócio, em cima dos segmentos e nichos que nós temos expertise. Até para reduzir um custo interno de projetos, tá, Daniel? Eu não preciso manter equipes multidisciplinares. Às vezes a gente pode ganhar a conta e não ter sucesso no projeto, né? Então, ela não é interessante. Perfeito? Total. Daí para frente vai complicando as qualificações. É só para dar um exemplo. Projeto de vendas, tá? Então aqui, ó, um mapa conceitual, né? Então, projeto de vendas, como que eu defino a qualificação? Resumindo tudo aquilo para trás, para a gente fazer uma coisa simples. Eu olho para o território, escolho um público-alvo, contas, defino as personas e o que elas
entendem como necessidade ou expectativas, ok? Feito isso, eu começo a construir cadências, né? Então, você vai definir cadências. Você define os canais em que você vai fazer contato com essas pessoas. Eu sei que você está ligado que você está reconhecendo alguns prints da tela, né? Deve ser seu aqui, esse aqui, ó. Eu já arrumei. Ctrl-C, Ctrl-V. Nada, assim, seus slides estão muito melhores que os meus. Não, tá nada. A gente define os canais, tá? Define os toques, os prazos desses canais, e como são meses aí para tocar uma conta, eu tenho que pensar lá na frente. Vou te dar um exemplo de uma conta que eu descobri o processo dela, eu estava até em outro cliente, já tem um tempo já, mas eu entrei no ecossistema da SAP, ele começou o processo 1 ano e meio antes e eu estava em outra software house. Então, 1 ano e meio antes dele levantar a mão com o RFP e falar, estou comprando para o mercado, ele fez as S2P, mapeou os processos, fez todo um trabalho, tá? Então, é importante você conhecer bem o seu território, escolher as contas, porque vão ser elas, cara. Ou você fomenta, ou você fica do lado aguardando uma trigger, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, alguma coisa que movimente ela, tá? Legal. Perfeito, e vamos para os fluxos, tá? Fluxo de conexão. De forma bem didática aqui, tá bem simplista, mas eu posso fazer aqui a conexão. Quando eu chamo de conexão, é eu querendo me conectar com o Daniel, eu não conheço o Daniel. Tá? Ele está numa conta, eu sei que ele é CEO de uma empresa, assim que eu quero me conectar com ele, trocou o CEO. Tá? Eu não chego lá e mando um convite para o LinkedIn ou mando um e-mail, tá? Eu uso aquelas características de outbound, né? Tentando pegar, mesmo que é assíncrono, os canais que são menos agressivos, né? Entendeu? Então, assim, LinkedIn o cara olha, responde quando ele quiser, então é o menor. Então, eu faço um toque pelo LinkedIn com um objetivo, no CIO, em seguida aqui, novamente, eu mando um e-mail, tá? É só um exemplo. Em paralelo a isso, aí começa. Eu ia construir uma outra de verdade, mas não ia caber na tela. Muita gente paralelo, tá? Mas esse paralelo, para você entender, assistente comercial dá um toque no analista, tá, de TI. Você falou, poxa, você já se conectou com o CIO. Para que você quer analista indo seu assistente no analista? Às vezes eu quero especular alguma coisa antes da visita. Eu quero fazer alguma coisa, né? Antes de visitar. Tá? E o inverso faz verdade. Às vezes eu estou com o analista e aí eu preciso escalar. Só que eu não vou escalar o cara. Por que não? Do analista para o CIO não tem problema. Não tem. Às vezes o analista é filho do dono. E aí? Então assim, é complicado. Às vezes o cara está lá 15 anos, entendeu? E o outro acabou de entrar. Então eu não sei qual que é o grau de influência quando eu estou me conectando numa conta. É muito muito devagar. É um jogo de xadrez, né, cara? Entender quando você vai, onde você vai, coletar informação, ou se conectar com um influenciador, é muito mais, um pouquinho mais complexo, né, que cadências diretas. Sim, e o problema é, voltando naquele conceito inicial, é que só existem aquelas contas. Imagina que tem 5, tá? Você errou numa, você tem 4. Então, se tem que estar, e o motivo para voltar, então, é o que eu costumo dizer, tá? Eu ligo e peço a visita. Um cara falou para mim assim, liguei em 200 contas, gerei 20 visitas lá. Eu não queria gerar visita. Eu falei, então não pedi ser visita. Uhum. Se você pede a visita, tudo depende do contexto. Né? Se você pergunta como ele está, ele vai falar que está bem e você desliga o telefone. É só uma analogia, tá? Mas ele tenta buscar uma informação, construir um mapeamento daquela conta e tal, não vai sair visita, só se o cara puxar. Né? É que o vendedor, ele tem uma ansiedade, ele quer puxar o negócio, né? Porque, de acordo com os processos dos CRMs tradicionais, ele precisa por proposta. Tá lá, o forecast tá cheio, forecast tá cheio e tal. Mas vamos lá. Aí é só outro exemplo aqui, tá? A gente troca de interlocutores, aí nós, de novo, novo contato com o CIO, tá? Aí depois aqui eu pego um head de alguma unidade de negócio e faço contato com o CEO. Enfim, e é dessa forma que a gente constrói aqui. Tá? Vai jogando seus tentáculos. Vai jogando. Né? Vai num lado, do outro. Sim, e elas têm que estar conectadas, tá? Vou fazer uma observação aqui que eu acho pertinente, tá? Quanto menor o grau hierárquico, mais receptividade a pessoa tem, tá? Então, geralmente, você encontra ali foco da receptividade. Se aumenta o grau hierárquico, no nível gerencial, você encontra focos de insatisfação, que é o cara que sente a dor. Tá? Se aumentou um pouco, você acha foco do poder. Basicamente é isso, tá? Para você se direcionar. E aqui, o importante é que quando a gente faz um contato com o CIO, por exemplo, depois eu vou fazer com o CEO, eu tenho dois caminhos, né? Do bem e do mal, né? Então, um deles, o CIO quer, ele aceitou minha visita. Eu não paro por ali, só trabalho com ele, esqueço o resto.
pode trocar de emprego e tal. Então, assim, eu vou me conectar com os demais. Só que quando eu vou para o CEO, eu vou com uma inteligência de tudo que eu absorvi dele. Ao contrário, se ele não me recebeu, ou ele é um gatekeeper, né, não quer a visita, não quer o contato comigo, eu também levo essa inteligência para o CEO, sabendo que eu vou ter uma resistência naquela área. E eu mudo o meu discurso. Por isso que elas também são pausadas, eu tenho que me preparar antes de cada reunião, tal. É uma chance com cada um. E nessa venda, nessa reunião, a gente vende a próxima reunião, não vende o produto em si, até que eu consiga evangelizá-lo em cima de uma necessidade. E os tipos de cadência que nós temos aqui são de conexão, prospecção, follow-up e condução de oportunidades de negócio. Bom, aí as demais, elas se repetem, tá? Então, aqui eu coloquei o mesmo exemplo, tá? Eu só deixei os objetivos como 1, 2, 3, porque aqui é diferente. No objetivo de prospecção, por exemplo, quando eu estou numa conta prospectando, às vezes eu faço contato com uma pessoa para descobrir quem é outra. Eu faço contato com uma terceira para descobrir qual que é o problema de um outro, entendeu? Tanto escalar para cima quanto para baixo. Muitas vezes eu consigo uma reunião com um nível C e eu não faço. Eu procuro acelerar uma reunião mais baixa antes, para mim saber os reais problemas antes de ir para lá, tá? De você SA, o pessoal tá cheio, né? Então você chega muito descontextualizado, né, para uma reunião onde talvez você vai ter só uma oportunidade de causar uma excelente impressão para conseguir a próxima reunião, né? Uma vez, um amigo, então, foi falar para o presidente de uma empresa de uns dados de mercado que ele achou, pesquisou um monte e tal. E aí, a hora que terminou, beleza, depois de algumas reuniões, o cara foi gentil, né? Aí ele falou, lembra aquelas informações? Legal, tal. Falou, cara, fiquei com dó de você que você teve um trabalho para fazer, mas foi eu que escrevi. O cara é presidente ele fica por trás, ele é do segmento. Então, CEO é pago para colher informação, cara, para tomar decisão. Então, você tem que ser relevante. Para ser relevante, uma dica, conecte o que você pesquisa de mercado com o seu produto de negócio, porque tem um conhecimento que ele não tem, que é você do seu negócio. Eu conecte isso com o mercado e com o problema dele. Aí, cria um valorzinho para iniciar. Diferente disso, cara, não vai com você SA, exame de baixo do braço, que volta vazio. Legal, boa dica. Follow-up aqui, tá? Follow-up, então vamos falar de contas desqualificadas. Desqualificou, ninguém me recebe, não tem nada, a empresa está com algum problema financeiro e tal. Cara, mas só tem ela, tá com um problema, faturar 3 bilhões, tá faturando 1,5, tá? Então, assim, continua nela, senão cai para 28, né? Entendeu? Então, assim, aí você constrói uma cadência para fazer contato para quem você não quer vender. Você acredita num negócio desse? Você não pode perder o contato com essas pessoas. É muito Isso é bem difícil. Bem a princípio é difícil entender isso, né? Mas se eu tenho só 29 e uma delas não está no momento adequado, ou não tem o time, né? Por exemplo, eles estão passando, tem um lead meu que está passando um processo de aquisição, está adquirindo um outro negócio. E depois disso ele vai abrir a IPO. Então ele vai fazer isso daqui a 2 anos. Eu tenho que estar lá. Ajudar ele a abrir esse negócio. Então, melhor vender outra coisa. Senão tem que ter paciência, fazer yoga, tudo. Caramba, tem que ter... Se você não ajudar o cara, outro vai ajudar. E daqui a 2 anos o cara vai lá e a venda sai rápido. Vender para grandes contas não é um trabalho que você passa pouco tempo num negócio, né? São anos e anos relacionando para fechar, construir esses relacionamentos, fechar esses negócios. É um jogo de longo prazo mesmo. E constrói de um jeito, cara, que às vezes você vira padrinho de filho de TI, vai misturando as coisas, não sabe se é bom ou se é ruim, e vai tocando. Bom, e de oportunidade, tá? Aí poderia ser um outro fórum, porque aqui, cara, é muito show de bola, cara. Aí aqui entra muita coisa. Mas aqui eu tô falando do cara que levantou a mão e falou, vou comprar. Cara, aí é POC, é levantamento, é levar para visita lá, não sei aonde e tal. E aí começa todo mundo a se movimentar com medo de perder emprego, de fazer não sei o quê. Cara, tem que cuidar de todo mundo. Concorrente vai de quilo, pelo menos uns 8 ou 9. Não tem limitação geográfica, nada. O cara que pode comprar de mim, do cara da Tailândia, de qualquer um. Isso é bom pro cliente, né? Só pro cliente. Bom, legal. Power Map, tá? Você quer falar alguma coisa, Daniel? Não. Então vamos lá. Power Map, vai me administrando do tempo, cara, que eu sou meio prolixo, aí eu dou uma acelerada. Power Map, então eu vou... Tá, esse aqui é um exemplo, tá, de mapa de valor que a gente constrói, tá, para as contas, né.
Então, eu vou pegar aqui, tem toda uma inteligência por trás, tá? Tem um software por trás disso aqui, se chama Excel Resource Plane, tá? Então, aqui aí a gente tira desse Excel aqui esse mapa, tá? Com os principais dores, né? Aumentar a eficiência operacional, como ela se desdobra e quem ela atinge aqui para baixo. CFO, CMO, entendeu? Ele se desdobra muito mais que isso, é bem analítico, tá? Mas para a gente saber qual que é a estratégia da empresa. Ela está crescendo ou ela está retraindo? Ela está numa estratégia de manutenção de mercado, ela está numa estratégia de crescimento, enfim, porque aí os processos que ela precisa ter atenção e que eu preciso levar como solução na minha proposta são outros, né? E até o próprio discurso, né? Então, isso aqui é um mapa de valor que a gente utiliza, tá? Legal. Posso disponibilizar também. Aqui é um exemplo, tá? De Power Map, aí, de uma forma bem didática aqui, tá? Olha como é importante você saber. Geralmente as pessoas têm o organograma assim: presidente, gerente de TI, diretor de compras, tal, tal, tal. O nosso é assim: o cara é um grande influenciador, foi assistente do pai, parará, parará. Esse é o nosso espião aqui, entendeu? Esse aqui é um consultor terceiro, esse é primo da diretora, esse aqui não vai com a cara do outro. Por quê, cara? Você já imaginou você... tô falando com o Daniel, aí eu vou falar com uma outra pessoa na empresa, vocês não se dão. Isso é importante para mim saber. Ou vocês são parentes, isso é mais importante para mim saber. Então, essa relação toda a gente toma um cuidado na hora de construir o Power Map. Tá? E aquela história de ter muita gente, né, Ricardo? Então, se você identificou essa relação, você quer formalizar para que todo mundo da tua equipe tenha essa mesma percepção, esses mesmos insights, né? Bem lembrado, bem lembrado. Isso, eu recebi um feedback ontem disso aí, o Fernandes que trabalha comigo, ele falou exatamente isso, cara. O Ricardo constrói certinho o Power Map e tal, isso coloca toda a equipe na mesma página, né? O cara não foi na conta, né, cara? Então, para o cara ficar na mesma página, eu costumo até fazer mais, tá? Além do Power Map, eu passo problemas de negócio para eles, tá? Porque eu penso assim, quem que é o cara que é bom de financeiro? É o meu consultor, não sou eu. É o cara que é bom de produção, é o meu consultor, não sou eu. Mas os caras, eles saem de uma agenda entre outra, é muito automático, né? E aí eu preparo todos os problemas de negócio daquela conta para ele, e do jeito que eu quero que ele apresenta. Ah, mas você ensina ele? Mas nem de longe, não tem nem a competência para isso. Mas eu sei que se eu apresentar, eu vou apresentar o what, o que é. Ele apresenta o how, o como. Então eu muno ele do que eu quero que ele faça e ele aprofunda no detalhe, porque ele é o cara daquela área de negócio, entendeu? Legal. Então eu faço isso com todos. Mas é um exemplo aqui, tá? Do Power Map, né? Então, o Aparecido, a presidente, o que ela é? Então, nós temos aqui o papel dela no processo, vejam a diferença. O papel, ela é uma decisora, influenciadora, aprovadora, o que ela é? Então, uma decisora, tá? Qual que é o meu grau o status dela comigo no processo, tá? Então, ela é um oponente, é uma pessoa neutra, ela está a favor do projeto, como que ela vê o projeto, tá? Então, aqui ela é mentora do processo. Então, aí, qual que é a personalidade, perfil comportamental dela? É pragmática, reflexiva, tal. É uma pessoa de resultados. O que mais que eu preciso saber dela para preparar um discurso, uma conversa? Porque, às vezes, eu vou para uma reunião que está marcada na agenda de 1 hora com a secretária dela, chega lá, ela me dá 15 minutos, porque ela é pragmática, cara. E ela não vai dar tempo de eu montar o PPT e mostrar. Então, eu tenho que fazer um pitch rapidinho, já ir falando com ela no caminho do café, porque chegou lá, ela começa a olhar o celular. É importante eu ter essas ferramentas, ter o pitch de 30 segundos, eu aprendi isso com um cara da Rede Globo, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 e 15, né? Você pode ver naqueles programas de plantão, que passa lá, o cara às vezes ele tem que ficar enrolando, ou alguém no ponto fala para ele, corta logo. Então, qual que é a história do pitch? Você dá a mensagem. Bom, eu vim aqui para falar de Power Map, ponto, já falou, matou a mensagem. Se ganhou tempo, explica o que é. Se ganhou tempo, dá um case. Se ganhou tempo, é uma forma de se organizar, tá? Legal. E aqui o relacionamento, né? Aqui eu incluo mais um item que eu costumo usar, que não é da metodologia. Esse aqui fala do relacionamento, tá? Do nosso relacionamento com essa pessoa, tá? Que nível que tá? Se é bom, se é baixo, se é ruim. Eu incluiria mais um item, tá? Que é o relacionamento entre elas, ok? Que é o que a gente conversou ali. O meu relacionamento pode ser bom com todos, mas entre eles, se não for legal, eu tenho que me atentar a isso também. Tá? Eles estão bem conectados, tá? Não tem ruído na comunicação, é bem por aí.
Então, aí você poderia ter, que é outro item também, a questão de comunicação, né? Você poderia ter, por exemplo, um problema de comunicação que não necessariamente de relacionamento entre essas pessoas, né? Entendeu? O centro de poder, geralmente, cara, não é necessariamente a pessoa que assina, mas 100% dos casos ela está no meio, tá? Mas existem as pessoas que influenciam, que é aquele caso que todo mundo sempre dá o exemplo da esposa, que dá o palpite na casa, da filha, dá o palpite no carro, enfim, tá? Então, é você construir aqui, colocar um mapa de calor nas pessoas que vão tomar a decisão e quem vai influenciar as pessoas que vão tomar a decisão, tá? Essas são as principais pessoas para que você mantenha contato. Legal. Esse é outro exemplo de Power Map, tá? Esse eu não uso, tá? Um outro softwarezinho aí, esqueci o nome dele, mas eu achei pouco usual, tá? Mas aí a dinâmica é a mesma, tá? Você pega aqui o nível de influência na compra, ó, quem influencia mais para quem influencia menos, e ele segue, e aí tem outras telas aí dele que ele fala sobre o relacionamento, ele só não pega perfil comportamental, tá? Só para o pessoal entender o que é. Bom, aí terminamos de falar de Power Map, falando de Roadmap, de Close, aí o caminho para o fechamento do negócio, tá? Algumas considerações antes de a gente entrar no detalhe mais técnico aqui. Basicamente, o que é isso, tá? É você definir em projetos de vendas que tem ciclos bem longos, tá? Qual que é a data ou o time, mais ou menos, que o cliente gostaria de fechar o negócio. A partir daí, você fazer um cronograma reverso, desmontar o cubo, né? Fazer um cronograma reverso de todas as atividades que são necessárias para aquele fechamento. Vamos lá. Se eu tenho alguma legislação, um bloco K, alguma coisa que vai entrar em vigor numa data tal, esse cliente, não só o seu projeto tem que estar implementado, mas o que precisa, além do seu projeto, né, que falando de um processo mais longo, outros terceiros envolvidos nisso que tem que fazer entregáveis após o seu projeto, isso tudo tem que estar pronto na data em que essa legislação entrar em vigor. Eventos de mercado, tá? Aquisições, fusões, inaugurações de fábrica, tá? IPO, recuperação judicial, por incrível que pareça, é um cliente excelente, né? O cara não pode mais errar. Então, o cara tá comprometido 100%, né? Ele precisa de governança, né, cara? Então ele não tem mais... E ele não pode não pagar ninguém, né? É perfeito. Outras estratégias de negócio, né? Eu diria, tem empresas, tá, que compram o mercado. Então, assim, a hora que a água baixa, as pedras aparecem, os grandes geralmente eles compram o mercado, baixam o preço e tal, faz os pequenininhos sair, né? Então o cara tá expandindo mesmo sem ter dinheiro, sem ganhar. Ele compra o mercado, mata a concorrente. Limpar o mercado. Dá uma limpada, boa. Ótimo. E aí, cara, tem uma famosa aqui que eu aprendi uns 8 anos atrás, que todo mundo que eu encontro fala que nunca ouviu falar, agenda oculta, cara. Cara, você senta numa mesa de negociação, o único cara que está comprando o seu projeto para se beneficiar na empresa é o dono. O resto, todo mundo tá tirando isso. Agenda, né? O TI quer aprender SAP para poder ganhar mais ou mudar de emprego. O contador quer tirar os SPEDs da responsabilidade dele. O CFO quer isso. O outro quer aparecer. O outro quer pôr no currículo. Cara, e a melhor coisa que você faz, a melhor coisa que você faz, cara, entenda a agenda oculta de cada um e venda isso, não venda o seu projeto. Seu projeto, ninguém tá nem ligando pro seu projeto, cara. Então, quando ele percebe que você está vendendo um emprego novo para ele, quando o outro percebe que você vai tirar toda a parte de responsabilidade, vai colocar um compliance na operação que ele pode perder o emprego dele, cara, resolver o problema de cada um pontualmente. Você vai construindo, né, os cubozinhos até montar o seu castelo aí, tá, em cima disso. E aí o dono vai ser influenciado por essas pessoas e, claro, todos ganham. Você não está vendendo algo que prejudicaria o cliente no final. Tá? Tem um propósito na venda. Mas é por aí o caminho, cara. O vendedor insiste em vender o produto dele, cara. Aí ele chama de solução, aí ele enfeita chamando de sei o que, cara, mas na verdade o cara do outro lado tá precisando ficar empregado, entendeu? É o cara que pode falar não, mas não pode falar sim, tá ligado? É o cara que não assina, mas você não chega no cara de assina, ele não vai deixar porque ele tem medo de perder o emprego. Quando você não amansar ele, não vai. Bom, essa acho que é a mensagem. É a menos técnica, mas eu vou falar assim, de malícia, que eu demorei uma vida para aprender, acho que é a mais importante de tudo, tá? Podia parar aqui nessa questão de roadmap, que o resto a gente aprende. É cronograma, né? Cronograma e disciplina. E como é que você extrai esse cronograma do outro lado, Ricardo?
Costuma ser um processo fácil de extrair essas informações, entender toda essa jornada, ou, Tá. ou é algo complicado que com o tempo você vai aprendendo a fazer? Sim, eu costumo fazer assim, né? Falar assim, até como eu citei, acho que eu citei já, né, já aqui no nosso bate-papo anteriormente, se eu não citei, falar assim, até os concorrentes do meu cliente eu procuro escolher, tá? Ninguém compra nada de 1 milhão sem ter concorrente. Então eu falo, ó, pega o Daniel, pega o fulano, porque senão o cara vai atrás de alguém melhor. Você tem que orientar. Geralmente, tá? Então vamos, 2 cenários. Você pega uma RFP pronta com o seu cronograma em cima das atividades, né? Só que aí você pega isso, quem entende de projeto somos nós, tá? Não é o cliente. O cliente vende arroz, vende isso, vende aquilo, tal. E ele contrata uma consultoria que também conhece de projeto, mas não é expertise. E aí eu pego vários cronogramas, por exemplo, que o cara coloca lá as atividades espaçadas em uma por semana, 2 dias meu numa semana, 3 dias meu numa semana, tal, tal. Mas, cara, eu preciso levantar, fazer isso, fazer aquilo, 4 atividades. Então dá tempo até o final do mês. Fala, 4? Então você precisa de 12. São 12 atividades. Aí por quê? Mas você não vai por concorrente, você vai avaliar só eu? Porque como eu me beneficio disso montando um cronograma? Eu consigo passar uma previsibilidade da receita para minha empresa, para os acionistas da SAP, para o diretor, para o Denis. O cara fala, vai fechar em junho? Vai fechar em junho. Tá? Agora, se eu não oriento o cliente e eu me antecipo, o vendedor é o bicho otimista, a palavra sua, né? É o bicho otimista, eu vi isso em alguma webinar por aí, mas saiu da sua boca que eu tenho certeza. É um bicho otimista. E ele quer puxar. O que o cara quer? Não só porque ele é otimista, mas porque ele precisa daquilo que ele não tem mais nada no motor pipeline, né? A gente volta lá atrás. Né? Tem um negócio na mão, sniper, né? E aí o que acontece? Se você não orienta na expectativa, no otimismo de que seu trabalho é muito bom e o cara não vai avaliar outro, quando você termina o seu processo, digamos, de 4 atividades, ele pega a proposta na mão, aí ele fala, cara, agora precisa avaliar outro. Aí você ficou 2 meses fora. Aí é pior, porque aí você não tem ação na conta, o cara vai ficar 2 meses com o seu cliente, ele pode ter gostado de você, mas vai ter 2 meses de chance para fazer o trabalho, porque você não tem mais por que voltar lá. Na verdade, você voltar lá, você atrapalha ele, que ele está com as mesmas atividades com o outro. Então, o que você tem que fazer? Orientar ele que ele tem que ver outros e aí conciliar com você. Eu até escolho como eu quero entrar, tá? Quando eu posso. Tem horas que eu não posso, tem horas que eu entro e eu já sei que eu estou perdendo. Então, assim, se o cara é pior que eu entro primeiro, que a minha equipe regaça e o cara pega nível alto. Se eu acho que nós não temos a expertise, o cara vai primeiro, eu tento pegar no Power Map, lembra? Um observador lá dentro para saber como foi, se foi legal ou não foi, e aí você tenta descobrir essas coisas e prepara a sua equipe para reformular os critérios de avaliação. Cara, eu sou ruim de Comex, disso aqui, então vou por outra linha, entendeu? Mas aí a sua pergunta de definir os cronogramas, tá? É orientar o cliente, não é fácil. Quando não tem um cronograma, você orienta. Quando ele vem com um cronograma fixo, você critica. O maior problema não é ter o cronograma, o maior problema é fazer ele acontecer. São férias, são coisas que ele não planejou, são pormenores que surgem, ele tem outras prioridades, atribuições. O CFO é cuidado financeiro, ele não compra projeto de venda, projeto de TI. Mas ele está envolvido em atividades que não são prioridade para ele. E aí? O filho dele fica doente, ele vai em uma viagem de negócio, então eu sempre coloco uma margem de erro um pouco mais para frente e tento administrar as atividades. O cliente não aceita, né? Ele fala, não, preciso para junho, na verdade acontece em setembro. Tá? Basicamente é isso. Então, se você tiver conduzir com mais serenidade, você tem um cronograma com o cliente e um cronograma BCU, entendeu? Porque do lado de cá eu tenho que alocar os recursos, né, cara? E são recursos caros. Então, tem deslocamento, sei não sai da onde, o cara cancela a agenda, eu perco mais as despesas de viagem. Entendeu? E não vem um só, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a realização dele. Então, é procurar convencer o cliente a dar mais passada nisso, falar que ele vai ter dificuldade disso, daquilo. Não deu? Memorando de entendimento. Vamos fazer ele documentar todo o processo para você se garantir. Cara, aí o cliente te paga essa viagem? Nunca pagou. Ele pôs no documento, ele pôs no memorando de entendimento, fez isso, tal, ele pagou você depois? Nunca pagou. Entendeu? Mas assim, eu uso isso de barganha. Se você marcar comigo hoje e não vier, você fica super chateado. Poxa, o Ricardo me esperou, o computador preparou um negócio lá e eu não pude. Foi acima de mim, mas eu não pude. Cara, fica mais fácil de eu continuar barganhando lá dentro dos meus relacionamentos, né, entendeu? Então, tudo é xadrez, como você falou, entendeu? Aí você guarda bem lá no fundo, um dia você usa. Mas é importante até quando ele falha, tá? Às vezes é bom.
te dá uma você não está muito bem na conta, te dá uma chance. leverage. Sim, te dá uma chance de fazer alguma coisa. Sim. Bom, esse aqui é um exemplo de um pedaço, tá? De uma parte do roadmap aí, tá? Com algumas atividades, envio de RFI, que é a informação do processo, né? Preenchimento de RFI. Então, você tem aqui as semanas, tá? Que eu acabei tirando a informação. Na verdade, já estava pronto, tá? Sim, as informações que eu tinha que mandar para outra pessoa. Mas o responsável por isso, os prazos dessas atividades, tá? Cara, essas atividades aqui são N, tá? Passa de mais de 60 atividades no processo. E aí dentro dessa organização aqui tem pessoas envolvidas aqui, né? Entendeu? E essas pessoas que estão nesse projeto, na atividade 3 do meu projeto aqui, está na atividade 3, 5 ou 7 de outro projeto, de outra pessoa, de outro executivo de vendas ou de uma outra questão dentro da empresa. Então tem mais essa administração interna dos recursos, tá? E aí é o que eu falo de relevância, né? À medida que você está começando o processo, você não tem relevância. À medida que você está próximo do fechamento, a relevância é maior, né? Então, aí você fica mais relevante internamente dentro da empresa e consegue alocar recursos com mais facilidade e tal. Então, eu tenho que administrar isso. Você tem que entender, quanto vendedor, que o momento que você é relevante para o seu superior imediato ou não. Tá? Fica, não sei se é uma dica ou não, mas o cara, eu quero. Cara, tem outro negócio fechando. Quem olha de cima olha o todo, não olha você. Você olha só para sua comissão, o cara olha para o prêmio de tudo. E acima dele um cara olha para o negócio, né? Então, assim, você conhecer, construir Power Map dentro da sua própria empresa para saber em que momento você pode pedir ou não pode, até para não prejudicar o seu negócio. Você se compromete com o cliente no dia 30 e você sabe que não vai ter porque você não vai conseguir o recurso. É a sua venda, entendeu? É a sua venda. Então, é administrar. E eu digo que vender em casa é mais difícil que fora, cara. Critérios de avaliação aqui, né? Então, a gente colocou aqui, tem uma solução de RP e tal. Aqui é já para orientação do time de engenharia e arquitetura, tá? Então, é um documento mais extenso, que são alguns exemplos. Até você pode ver que não existe essa empresa bate meta. E aí eu montei um material aqui. Essa aqui, basicamente, é o quê? É um documento mais extenso que eu faço para orientação do time técnico. Tá? E o que eu acho percepção. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós somos uma empresa um dia, passamos uma semana, mas eu acreditava que a gente ia ter problema com a internet. Uhum. Aí eu pedi para eles gravarem vídeos de fim de semana. Deu 180 horas de vídeo. A equipe é um pouco grande, mas mesmo assim, bastante vídeo para cada um. Chegou lá, cara, a internet só funcionou às 11 horas da manhã. A gente começou às 7. Assim, plano B e plano C. Aí, esses dias atrás, anos depois, tempos depois aí, eu tô numa outra conta só acompanhando, eu vejo o cara usando vídeo. Então, assim, mas são só exemplos de se assegurar que a coisa aconteça. Tem muito dinheiro envolvido, é muito tempo e não é uma conta impulsiva, cara. Não adianta você ir lá dar um abraço no cara, levar, pagar uma cerveja, que eu vou passar mais 3, 4 meses. Outros vão pagar cerveja e ele não vai lembrar de você. Não é uma venda de impulso. Se bem que quem compram são empresas, quem compram são pessoas, quem pagam são empresas. Tá? Então vai chegar um momento que você vai poder usar a questão pessoal. Uhum. Mas ela é diferente de entrar, pegar uma roupa, o cara te apertar e você gostar da roupa por um tempo, você vai embora, entendeu? Tem muita gente, né, tomando decisão também, né? Muito. É bem difícil. Então isso aqui, aquele lá é para orientar, voltando, o processo. Esse aqui para orientar os envolvidos, ok? Aqui sobre riscos do projeto, ok? Então aqui é um dossiê com tudo que o concorrente tem de bom. E o duro dentro de casa é o cara reconhecer que o concorrente é bom, sabe? Entendeu? Tira o crachá, o amor pelo negócio, reconhece, isso fortalece, cara. Entendeu? Aceitação é o primeiro passo para mudança. Então aí você vai para cima de uma forma. Mas é difícil mostrar isso aqui para quem está mais acima de você. Então aí a gente prepara esse documento também. Risco nesta fase. Caramba, você falou de critério, falou de risco, tudo do projeto. Você tem um documento só por fase? Você é jornalista, só trabalha para isso, não vende, né? Cara, aí cada fase, cada visita tem um documento só daquela fase, porque aquele cara está no momento de compra XPTO, ele está avaliando, ele está considerando, ele está decidindo, ele tá, o que ele está vendo, quem que é o concorrente que está lá. É uma análise, é quase um SWOT, com Potter, não sei o que é lá tudo junto aí, você tira um documento, tá? É um item que eu procuro deixar como obrigatório, tá? Vou te dar exemplos, eu coloco planilhas no Google, tá? Monto tudo online. Uhum. E compartilho com todos da equipe. E eu vou mandando os conteúdos, quem terminou de ver, manda um X. Que já viu e deu ok, não tem consideração no documento.
Não sou eu, tenho que gerir, cara. Aí, nesse momento, você é gestor, né, cara? Me diz uma coisa, Eu Ricardo. sou gestor sem ter autoridade sobre o cara. Só para dificultar mais, né? Quanto tempo demora essa fase de planejamento, assim? É uma questão de horas, dias? Quanto tempo demora isso? Semanas? Semanas. Só de planejamento? De mapear, Porque, power mapping, tudo, riscos, tudo isso, você está falando de cara, semanas. isso se começou o processo, tá? Se não começou o processo, você também não dedica o mesmo tempo, né? Mas se começou o processo, você não consegue fazer da noite pro dia. Você monta o organograma em minutos, mas o perfil de cada um, o relacionamento entre eles, você vai descobrindo à medida que você vai visitando a conta, vai entrando em contato, vai tendo algumas considerações pela internet e tal. Então, aí é uma hora de você imergir na conta, né? Se a conta entrou, declarou que está começando um processo, cara, já define os players, já acha as pessoas. Eu costumo imergir, cara, porque foi muitos meses de trabalho, às vezes até anos, né, cara? Muito dinheiro e tal. E não ter oportunidade, então, é do negócio mesmo, né? Legal. Bom, os próximos passos. Aí esse daqui é onde os diretores nos cobram, né? Que é o que ele chama de roadmap to close, para o fechamento. Para fechar, quais são os próximos passos? É isso aqui acordado com o cliente de acordo com o memorando, pá. Esse aqui que nós tivemos um case, eu e o Denis aí, a gente fechou na data exata, cara. No dia exato, cara. 8h30 da noite, né? Mas foi no mesmo dia. E esse material todo, por exemplo, eu fui receber uma pessoa na conta, a conta já tinha mais de ano, e ele entrou na conta, 2 semanas depois fechou, o Denis. Uhum. O que ele sabe da conta? Nada. Se eu não tenho tudo isso com ele. Uhum. E ele é diretor, ele não tem tempo para ler isso aqui de forma analítica. Aí eu preparei, eu tenho uma apresentação executiva para os meus diretores, as pessoas importantes que entram no processo pontual. Sentei com ele num posto de gasolina, a gente gastou 1 hora e pouquinho, passou por tudo, ele ficou na mesma página. Inclusive, a gente gravou o podcast aqui, ele citou como exemplo lá e falou, cara, toda vez que pego conta contigo ali e tal, eu vou bem confortável, parece que eu estou na conta. Mas esse é o papel não só para ele, para todos que vão chegar na conta. Porque o cara sai dali e vai para outra depois. Então, ele vai dedicar ali aquele tempinho para você. Se ali não der certo, ele vai tentar, por tentativa e erro no cliente, e o cliente vai perceber. Né? Bom, análise de mercado aí é que tranquilo, né, para você, isso é uma constante também, você faz no começo, faz no meio, faz depois, tá? Porque é um organismo vivo, o projeto vai mudando, analisa o mercado dele, vê qual que ele é, como ele é colocado. Você pega, por exemplo, cervejarias, né? Você pega uma cervejaria, o cara fatura 4 bilhões, é grande. Nada, cara. Ele é 0,000 alguma coisa dentro do universo de cervejaria. Ou seja, trata ele como small, cara. Ali quem determina o preço dele, não só dos concorrentes, o preço dele é o concorrente. Entendeu? Então, assim, entender o negócio do cara, como vai se movimentando, quem adquiriu, as principais matérias-primas que ele tem, qual que são o principal custo dele, aí você descobre que a embalagem vem de Israel, lã de vidro. Então, essas coisas. Faz uma matriz aqui da indústria, para saber qual que é o poder de barganha, se é fácil entrar no negócio dele, qual que é os desafios, entendeu? Então, isso aqui é um organismo vivo que a gente vai, à medida que vai estudando a conta, vai adquirindo mais informações, mas segue nessa linha, a parte de análise de mercado estratégico, tá? Para poder tocar o roadmap, porque ele é customizável. Não existe aquele espaço, visitei, abordei, levantei, fiz POC, põe proposta, isso é CRM. O negócio não funciona assim na prática. Você pode até ter que ir no CRM e colocar lá que fase que está. Mas aqui tem uma fase de levantamento que muitas vezes eu recebo RFP. Tem outras que eu tenho que dedicar a minha equipe. Entendeu? Tem outras que eu recebo RFP do concorrente, ou seja, já veio para me prejudicar. Entendeu? Tem outras que o cara quer visitar. Eu tive um cliente que eu quero ir na SAP. Todos querem ir na SAP São Paulo. Né? Esse não, queria ir em São Leopoldo. Na verdade, assim, eu quis levar ele para São Leopoldo, né? Ele queria para São Paulo também. E aí o pessoal da SAP falou, não, a gente só leva nível C. Esse é um case legal, só leva nível C para São Paulo. Eu falei, não, mas eu quero levar um nível E para São Leopoldo. Gastar avião, tudo, levar o cara. Mas é gerente só. Pegamos levar um cara. A hora que voltou, cara, o negócio andou de um jeito, cara. O cara tá lá 23 anos na empresa, tem amor, vai no sítio do dono no fim de semana, aí é UTI, aí ficou tranquilo, ele quis pegar o Aprice na mão, sabe, o cara que foi lá pegar o HANA, tal, falou, agora eu tô tranquilo, e aí falou assim, eu quero reunião operacional,
A reunião mais fácil para mim, é difícil marcar com o diretor na SAP, né? Bom, e razões de compra, tá? Aqui vai conectar muito com a agenda oculta, tá? Perguntinha básica, isso aqui é meio clichê, né? Mas quanto vale um copo d'água, né? Cara, depende para quem, né? Ah, não, eu vendo RP, eu vendo RH, eu vendo vendas, eu vendo curso. Para quem, cara? Se o cara tá faturando um monte, vende para órgão público, por que ele vai querer um curso de vendas, cara? Ele quer um curso de direito para conseguir interpretar os documentos da licitação. Então, assim, é entender o quanto e para quem, né? É aquele exemplo da gasolina, né? Que eu costumo usar bastante. O cara passa num posto de gasolina, tá com meio tanque, falta de informação. E a gasolina tá R$3,50, tá caro. Aí ele falou, não, paguei R$2 no posto anterior, vou esperar um próximo. Só que ele não analisa o quê? O seu cliente. A autonomia do carro é 200 km, o próximo posto é 300 km. No meio do caminho, ele encontra um Barnabé vendendo por R$5, ele enche o tanque. Entendeu? É a questão que a gente vai falar aqui de dor ativa, um pouco mais para frente, mas de como essa dor atinge o cara. É aquela história da caneta, né? Naquele filme lá do Lobo de Wall Street. Isso, né? Escreve para mim aí uma carta, tal. O cara tá sem caneta, né? A caneta vale um absurdo. Então, necessidade, estabilidade e a dor, né? Então, para quem é dor? Para quem tem a necessidade, para quem está estável, você tem que criar fomentar esse processo, tá? Dor ativa, dor latente e visão de solução. Esses são os 3 estágios de dor. Ah, em que momento da fase? Cara, é todo dia, todo visita, todo telefone. Tem, no começo do processo, ele está com dor, mas ele está com solução. Tem isso também, de forma macro, mas a cada etapa, se você fizer o ciclo, tá, você tem que sair do outro lado com a convergência do seu objetivo. Eu diria aqui, ó, se você identifica que na sua conversa com o seu interlocutor ele está com uma dor ativa, tá, você usa de storytelling, já mete case nele. Se ele está com dor latente, você explora 9 blocos, Spin-Cell, que faz parte até do curso, né, Daniel? Uhum. E se ele já está mais avançado, já até avaliou com clientes, aí é visão de solução. Aí também você já perdeu o negócio no meu ecossistema, tá? Se eu chegar nesse final... Chegou muito tarde. Talvez eu também dá para reverter aqui, meu amigo. Geralmente a gente declina. Mapa da dor. Aí aqui que é o segredo do negócio, Daniel. Para nós montar um curso aí, ó. Daqui para frente, cara. Como a dor se propaga dentro de uma empresa, tá? Esse é um exemplo simples, tá? Legal. Mas o presidente, queda das ações, a razão, baixos lucros, diretor financeiro, baixos lucros. Opa, a razão de cima é a dor do de baixo. Então, se eu vier top-down, ou de baixo para cima, de cima para baixo, eu vou chegar no mesmo objetivo, entendeu? É mapear a dor. Se eu sair de baixo, ó, diretor financeiro, baixos lucros, é a dor dele, tá? Então, ir para cima. Essa é a razão com que o presidente não consegue o aumento das ações. Então, isso aqui ele é um emaranhado, parece uma teia de aranha se você olhar o organograma como um todo, tá? Mas existe um mapa de dores, eu até vou mostrar ele um pouquinho abaixo. Legal. Tá? Muito, muito show de bola, cara. Então, entender isso aqui, que a dor de um é a de outro. E muitas vezes, tá? As motivações. Esse cara tá comprando porque alguém tá cobrando ele de alguma coisa. Entender a cadeia, né? Ah, o que você tem? Ah, o sistema não é usual. Cara, não é isso. É que ele tá perdendo tempo em faturar. O sistema não é usual para ele tá nem ligando. Só que ele não consegue faturar a cada 3 minutos uma nota e ele é cobrado por alguém. Enfim. Tá? Porra, caralho. Aqui é o tradicional do Solution Selling, né? Então, por etapa de venda, a gente tem uma maior força em cima de uma maior preocupação do cliente em cima de um item, né? Seja ele no começo do processo aqui necessidades, hora de pagar o risco vem muito forte, né? Hora que ele já está aqui no final do processo. Enfim, isso aqui é Solution Selling, são as preocupações dele. O que eu queria salientar aqui para a gente continuar são só esses 3 aqui embaixo, tá? Vendedor, sabe que tem risco, tem preço, necessidade de solução. Sabe que no começo o cara não está pagando, é a aulinha de graça de RP, seja o que se você vende, é a aulinha de graça do projeto, né? Então o cara te recebe 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, não paga nada, ainda aprende alguma coisa, tá? Aqui o problema dele é com a necessidade dele, onde o cara não pode falar de produto, tem que falar, levar um conteúdo, falar de negócio, né? Então assim, resumindo nessas fases, tá? A primeira parte da oferta aqui, ó, credibilidade é do vendedor. O nosso negócio, quem abre a porta é o vendedor. Não é CEO, não é o nome da empresa, não é ninguém.
À medida que isso vai evoluindo e o cara está avaliando a alternativa, o produto faz a diferença, ou o serviço prestado. E no final é a credibilidade da empresa. Tá? Isso é fato, cara. No começo o cara olha o vendedor, então ele tem que entrar na conta. Depois disso, já é a estrutura que ele traz, é a solução dele. E depois disso, pô, eu vou investir 3, 6, 8 milhões no negócio, quem vai me sustentar a longo prazo nisso aqui? Essa empresa é perene? Como que é? Os acionistas, não sei o quê. Então, basicamente, em cima disso, você consegue fazer o desdobramento de como eles estão olhando a sua empresa, estão olhando os concorrentes, entendeu? É bem interessante o processo aqui. Estou entendendo porque é um processo de semanas e permanente, né? Um processo que, para começar, são semanas e depois é um trabalho vivo, né? Que você vai, sim, vai ajustando ao longo do tempo. Permanente. E daí tendência dá para aprofundar um monte, né? Interlocutores, tá? Então, as pessoas aqui que a gente vai encontrar na conta, né? Nomenclatura deles: iniciadores, influenciadores, decisores, compradores, aprovadores e usuários. Ah, legal, peguei 20 pessoas lá e qualifiquei aqui. Não, tem mais. Ele é pragmático, é reflexivo, qual que é o seu relacionamento com ele e tal. Aí tem mais, tá? Influenciador o quê? Técnico, econômico, e aí? Ele é um decisor for decision, ele é... O que ele é? Então, aí você joga ali, você sabe quem é importante, quem não é, em que fase o cara deveria estar. Dica: decisor. É a primeira visita e a última. O cara abre o processo, por quê? Isso eu aprendi com um cara da Microsoft, cara. Um diretor, esqueci o nome dele. O cara abre o processo porque ele quer ver o vendedor. Ali ele já decide quem é o cara e quem é a empresa por trás. CEO, pragmático, resultado, olhou para o cara, tal, você tem aquele pitch rapidinho. Depois ele não aparece mais, ele delega, ele joga para baixo. Ele volta no final. E aí ele mede a empresa, que ele mede todos os critérios. Legal. É esse aqui, ó. Não consegui deixar ele grande, cara, dentro de uma tela de PPT, cara. Caramba! Aqui, Daniel, basicamente você sai de cima para baixo, de baixo para cima, você navega em qualquer área de negócio, cara. Entendeu, cara? Vou te explicar aqui mais ou menos. Se você sai aqui, ó, a preocupação de alguém que não vende, tá? A preocupação dele de gerar receita, que aumenta a receita, tá? Uhum. Dá para ler alguma coisinha aqui, né? Dá para entender. Até aí dá. Ele tá querendo alavancar a receita. Aí aqui é volume, ou nem eu consigo ler aqui, mas beleza. Volume ou operação, uma coisa assim. E aí ele desdobra entre o nível C e aí vai desdobrando. E essas cores separadas aqui são o que acontece aqui de baixo em processos, tá? Macro, em cada cor, significa que debaixo do cara de vendas aqui, ó, que ele quer aumentar o volume de vendas. Uhum. Em azul, que eu já decorei, tem tudo vendedor, mas esses dois vermelhos são RH, por exemplo. Fala, pô, o que o cara de RH tem a ver com o problema de aumentar a receita de vendas? Treinamento. Manda lá pro Venda Academy B2B lá para fazer um treinamento. Não, é sério. Então, contratação, né? Contratação. Aí, aqui que tem a ver esses caras de verde aqui que estão no financeiro. Sei lá, tá faltando carro, verba, enfim. Aí, aumentar a receita tem segundo esse estudo, tem uma veia única, cara. Para cada segmento, tá? Isso aqui tem por segmento, tem mais essa ainda. Tá? Tem uma veia única. É uma árvore, né? Com alguns tentáculos e alguns galhos. Uhum. Mas se você souber essas possibilidades e a veia principal, a coluna, a espiral ali, né, cara? A coluna, cara, vai naquilo. Por isso que muitas vezes, em vez de a gente fazer a visita com o cara de vendas aqui, com o diretor de vendas ou com alguém da área de vendas, eu vou visitar o RH para depois voltar para cá. Ou daqui o cara me joga para o RH, e aí joga para cá, depois eu volto para cá para poder subir. Maneiro. Muito interessante. Isso aqui, cara. Aqui tá. Eu achei que eu tinha tirado esse aqui. Aí, ó. Também não adiantou nada, né? Parou aqui, ó. Volume e preço. Já melhorou um pouquinho. Então, aí ele vai desdobrando aqui, né? Aumentar volume, receita, margem de operação, eficiência operacional, pau, então, as expectativas. Isso para cada stakeholder, né? Você está falando de um cara que está aqui embaixo, outro cara que está aqui do lado, você vai. E como eles se conectam. Também tem um mapa de valor horizontal. Aí, falando no dito cujo, que esse aqui chama-se árvore de valor, né? Você conecta a questão estratégica aqui na linha horizontal de processo. Pela sua cara, ficou tarado pelo material. Cara, é muito mais complexo do que você
viu lá, pensava, né? Do que das histórias históricas que você tem, né? das operações que eu já participei, do tipo de venda que eu já fiz, né? Realmente é Cara. um nível de planejamento, de investigação, de detalhamento, de análise super sofisticado, né? Muito, muito, muito legal. Por isso, entendeu? Aí, ó. Mas é só da árvore horizontal, né, cara? Mas a gente consegue sair daqui, ó. Ô, Daniel, eu vou acelerar e passar aqui. Você vai ficar com esse material, depois você pode dar uma olhada, né? Por causa do tempo aí, né, cara? Não, pode falar, pode falar. Tô interessado aqui no negócio. Mas você pode pegar qualquer um desses itens aqui, ó, pegar CRM, né? E Uhum. aí, a partir dele aqui, ver como ele gera uma oportunidade, que melhoria ele gera no cliente, tá? E qual que é o impacto no negócio. Ou fazer o inverso, se você estiver conversando com um nível superior, o cara quer aumentar a receita, ele quer aumentar as vendas, e ele vai caindo aqui nas oportunidades potenciais que você tem. Aí aqui você começou a falar de venda, né? Mas você não precisa falar para ele, você identifica, né? Melhor rentabilidade tal é gestão de vendas, entendeu? Então você navega aqui em cima de processos. Ou você parte dos seus processos, da sua solução, no caso aqui é o ERP, tá? Falando de oportunidades, que esse é o pior caminho, tá? Para identificar melhorias e aí como isso impacta o negócio, ou você parte do negócio, identificando melhorias, aí o cara já sabe que ele vai ganhar com isso, você faz um depara, traduz isso para oportunidades e para produtos para a equipe técnica. Entendeu? Legal. Esse é o melhor dos mundos. Bom, e é isso, cara. Acabamos então. Acho que tinha muita coisa. Falamos sobre os processos aí, tá? Sobre gestão. Isso aí, Daniel.